Cara, olha, eu vou te contar. Eu tive um relacionamento que me fez comer o pão que o diabo amassou com o rabo. Nossa, eu sofri demais na mão dele, porque eu era apaixonada e ele vivia aprontando e eu, boba demais, vivia dando uma segunda chance pra ele, na esperança de que um dia ele fosse mudar. Mas o ponto final foi uma vez que eu descobri que ele me traiu com uma menina que eu detestava aqui no bairro. Porque essa menina, ela tinha muita inveja de mim, então a gente vivia tendo treta. Então, pra mim, ele me trair com essa menina, já que ele sabia da nossa história, foi pior do que ele tivesse me traído com qualquer outra pessoa do mundo. E aí, pouco depois que a gente tinha terminado, tipo, tava bem recente mesmo o nosso término, meu vizinho resolveu dar uma festa. E como aqui na vizinhança todo mundo conhece todo mundo é amigo de todo mundo, eu fui. Tava lá, né, bem de boa, dançando, curtindo, bebendo um pouquinho com moderação, porque eu tava ali pra divertir, quando de repente o traste me chega na festa. E eu falei assim: ah, não, vizinho, pelo amor de Deus, por que que você chamou ele? E ele falou assim: não, eu não chamei ele, eu nem tenho assim uma amizade com ele, deve ter sido os meninos, mas deixa pra lá, continua aí no seu canto, na boa. Só que eu ainda tava com aquela história da traição entalada na minha garganta, eu ainda não tinha superado. Então eu falei assim: você veio aqui, vou te fazer sentir o que eu senti quando você me traiu. Óbvio que eu não falei, né? Maquinei aqui na minha cabeça sozinha. Falei pro vizinho assim: e aí? Bora fazer ciúme ali? Bora fingir que nós dois tá ficando pra poder ele sentir o que eu senti? E o meu vizinho morrendo de medo falou assim: tá maluca? Já fiquei sabendo que esse menino é surtado. E se de repente, sei lá, ele parte pra cima de você, eu parte pra cima de mim. E eu falei: ah, não dá nada não, isso aí só tem papo. E aí nisso eu arrastei meu vizinho pra poder dançar e comecei. E dançava, e dava uns selinhos nele, sabe? E a gente naquele maior love, sendo que o meu vizinho, até gay ele é, mas né, o meu ex não sabia. E aí nisso eu olhava pra cara do meu ex, ele tava com uma cara de tacho que me dava gosto de ver, sabe? Eu tava adorando aquela situação, tava adorando ver ele se passar por bobo ali na frente de todo mundo. Até que teve uma hora, não satisfeita com todo aquele teatro que eu já tinha feito, falei assim: ah, vizinho, bora pro seu quarto. Peguei no braço dele e saí arrastando ele. Só que antes que eu conseguisse entrar no quarto dele, o meu ex pegou pelo meu braço, me deu um puxão e começou a gritar. Começou a falar assim: e aí, menina, tá maluca? Você tá me achando com cara de quê? Vai ficar com outro cara aqui mesmo, na minha frente e tal. E eu falei assim: oxe, você que tá maluco, não tô te entendendo. Eu tô solteira, você que me traiu. Você que foi lá e ficou com outra pessoa, mesmo estando namorando comigo. Agora eu, solteira, não posso ficar com quem eu quiser, dá licença. E aí nisso a gente começou a discutir, começou um quebra-pau. E ele fala de lá, eu retruco daqui, e a gente foi alto, até que teve uma hora que ele se cansou e saiu da festa muito bravo, cuspindo marimbondo e foi embora. Nisso eu, revoltada demais, com dor de cotovelo, comecei a encher a cara, sabe? Porque, tipo, até então eu tava bebendo moderadamente. Mas aí já viu, né? Quando você tá com dor de cotovelo, estressa, porque sim, eu que provoquei aquela situação. Só que eu ainda era apaixonada nele e, querendo ou não, aquela situação mexeu comigo. E, gente, tem um conselho que eu posso te dar: é não bebam com dor de cotovelo, porque escuta só o que isso deu. Comecei a beber, comecei a beber, comecei a beber, e o vizinho tentando, sabe, fazer eu dar uma diminuída, tentando eu ir com calma, e eu não queria nem saber. Quando foi mais tarde, o digníssimo bendito do meu ex voltou pra festa. Só que ele voltou trazendo a menina que ele tinha me traído. E, gente, olha, eu tava bêbada, mas quando eu vi aquela cena, aquilo ali pra mim foi o fim do mundo, foi um tapa na minha cara. Ele cutucou a minha ferida. Trazer a menina que ele tinha me traído, a menina que eu detestava, que a gente tinha um BO entre nós duas, foi demais. Foi muita ousadia da parte dele. Eu parti pra cima e começamos um segundo barraco. E grita daqui, e briga dali, e ela entrou no meio, e sabe, foi uma confusão danada. O meu vizinho, morrendo de medo daquilo dar uma coisa pior, pegou a menina e saiu arrastando para poder levar ela para casa. Saiu, ela não mora perto do meu vizinho, não. E aí, nisso que a menina saiu, eu e o meu ex continuamos, sabe, naquele barraco. Enquanto o vizinho tava levando ela, nós dois tava quebrando o pau. Só que no meio dessa discussão, teve uma hora que ele me pegou e me arrastou pro quarto do meu vizinho. E lá no quarto o assunto mudou. Do nada ele tava brigando comigo e aí ele já começou meio que se declarar, falando assim que me amava,
que eu era dele, que eu não tinha o direito de ficar com ninguém, que nós dois ainda tínhamos uma ligação muito forte, e eu sabia disso. E, gente, lembra que eu falei, não bebam com dor de cotovelo? Então, eu tinha prometido pra mim que eu nunca mais ia ficar com ele, que eu não ia recair, porque, olha, eu sofri horrores na mão dele, e eu dei muita chance pra ele, e ele não mudou, então eu não queria mais. Só que o que é que aconteceu? Mamada, né, com dor de cotovelo, fiquei com ele. Mais uma vez fiquei com o digníssimo do meu ex. Ai, Jesus, meu Deus, isso ainda rendeu demais. E aí, quando nós dois tínhamos bebido, quando a gente terminou de ficar ali no quarto do vizinho, na cama do vizinho, a gente pegou no sono. E quando o vizinho voltou da casa da menina, pegou nós dois ali naquela cena ali, bem bonitão, na cama dele, no quarto dele. E deixa eu contar um detalhe que vai fazer toda a diferença. A minha mãe, ela já tinha me avisado que não aceitava mais que eu voltasse com o meu ex. Porque, tipo, a minha mãe viveu toda a minha história, né? Ela viu o quanto eu sofri, o quanto eu tentei, o quanto eu lutei e o quanto aquele menino me fez mal. Então ela falou assim, olha, eu não aceito você voltar com ele mais. Se você voltar, você vai ver, eu vou te dar na sua orelha, sabe? Minha mãe me avisou horrores. O vizinho vendo aquela cena com raiva, porque eu envolvi ele em toda aquela confusão, pra no final eu ficar com o menino, foi lá em casa e chamou a minha mãe pra ver aquela cena. Aí você pode imaginar, né? Um terceiro barraco começou ali. Minha mãe acordou nós dois assim na gritaria, no tabefe, colocou meu ex pra correr e me colocou pra dentro de casa. E lá em casa ela começou a falar, e falou, e falou, e falou. Só que como eu tava muito bêbada ali, eu nem liguei. E aí quando foi no outro dia, que eu acordei, que eu já não tava mais com o álcool na cabeça, começou a bater todo o arrependimento do mundo. E eu, ai meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, eu tinha prometido, sabe? Gente, a ressaca moral é a pior ressaca que existe, mas não parou por aí não, todo castigo é pouco. Aí naquele dia, né, eu tava de ressaca, falei, não, mas a partir de agora eu prometo, eu não vou beber mais enquanto eu não superar ele de vez, né, porque assim não corre risco de eu ficar com ele de novo, porque assim, sem beber eu não ficava com ele, tipo, eu era apaixonada nele, mas eu tinha consciência que eu não queria. Agora, se eu bebesse e ele estivesse no mesmo lugar, acontecia isso, a gente quebrava o pau e ficava novamente. E aí tá, deu umas 2 semanas desse acontecido todo, eu já tava na boa, não tava bebendo. O que que acontece? A minha menstruação atrasa. Atrasou um dia, atrasou 2 dias, atrasou 3 dias, 4, 5, 10 e eu comecei a ficar desesperada. Pensei, eu não acredito, não pode um castigo tão grande, tá certo que eu vacilei, eu fui lá e fiquei, mas ter um filho, ter um vínculo com aquele cara pro resto da vida, meu Deus, eu não posso, sabe? E eu comecei a só chorar todos os dias, a única coisa que eu fazia era chorar. E eu não tinha coragem de fazer o teste, porque eu pensava assim, não, minha menstruação vai descer, e se eu fizer esse teste e der positivo, não tem volta mais. Eu achava que o teste que ia me fazer ficar grávida, e não aquela mancada que eu dei, aquela vacilada, né? E aí nisso, os dias iam passando e a minha menstruação ia atrasando. E a minha menstruação nunca foi regulada, eu sempre fui desregulada assim. Só que eu comecei a ter sintomas, comecei a sentir enjoo, sentir tontura, sentir vontade de comer algumas coisas que eu não tinha costume. E aí eu e a minha mãe já tínhamos certeza absoluta que eu tava grávida. E a minha mãe falava, vai fazer o teste, eu não queria. Até que um dia, minha mãe fezou com aquela situação, foi lá na farmácia, comprou o teste, jogou no meu colo e falou assim, você vai fazer agora. Não adianta ficar se lamentando, chorando aí nesse sofá todos os dias, porque o que tá feito, tá feito. Se você foi lá, deu a burrada, agora você tem que erguer a cabeça e arcar com as suas consequências. E aí eu fui pro banheiro com aquele teste na mão, desesperada, minha barriga chega, dava um bolo assim, sabe, de nervoso. Sentei, fiz xixi no palitinho e parece que o tempo não passava esperando aquele resultado. E quando, enfim, saiu aquele resultado, olha, eu faltei pouco desmaiar no banheiro. Nossa Senhora, que alívio quando eu vi aquele positivo naquele palitinho. Gente, graças a Deus, eu não estava grávida. E aquele susto serviu para me ensinar que era hora de parar com aquela pouca vergonha.
que era hora de criar vergonha na cara, porque se eu continuasse com aquela pouca vergonha de bebe, fica, uma hora ou outra naquele palitinho ia aparecer um positivo. E assim, eu sei que filho não segura ninguém, mas convenhamos que se eu tivesse tido um filho com ele, seria um vínculo que eu teria pro resto da vida com uma pessoa que me fazia mal, com uma pessoa que eu tava lutando para esquecer, então eu não queria, e aquele susto serviu para me fazer criar vergonha na cara. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiro quero perguntar sobre o cenário aqui. Gente, eu quero dar uma variada, né? Usar o chroma, não usar, porque eu acho que dá uma desenjoada aí. Eu quero ter essa liberdade com vocês de às vezes usar o fundo, às vezes não usar. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam, tá? E segundo também que eu quero perguntar se vocês repararam, é que hoje na interpretação eu sei lá, eu me senti mais solta, mais natural, me senti mais dentro do personagem, eu me senti assim. Quero saber se vocês notaram, tá? E aí agora vamos às lições finais da história, né? A menina da história já falou, não bebam se você tiver com dor de cotovelo. Se você de repente está tentando superar a ex ou está tentando superar o ex, gente, dá um tempo de bebida, porque sim, a bebida às vezes controla a pessoa. Às vezes a pessoa consegue ser forte naquela situação, não recair, não ficar se ela não beber. Mas se de repente ela começa, né, com o coração cheio, com o coração com saudade daquela pessoa que você tá tentando esquecer, vai acabar dando merda. Então ficou a lição. Olha o apuro que a menina passou, né? Ainda bem que deu negativo, porque já imaginou ela lutando para esquecer aquele cara e de repente ela tá grávida? Então pode ser que se aquele teste tivesse dado positivo, hoje em dia ela estaria com ele, né? Porque, tipo, seria um vínculo, porque a pessoa, quando tá tentando esquecer, ele tem que manter uma certa distância por um tempo, né? E um filho, não tem como você manter a distância da pessoa. Pelo menos esse susto serviu para fazer ela criar vergonha na cara e tomar uma atitude como ela mesma falou, né? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado demais da interpretação de hoje. Dê seu joinha, que é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu postar, o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar sua história pra eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal ou no outro, porque agora somos 2 canais de interpretação, é nesse meio que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que os canais é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo, e as histórias podem ser reais, baseadas em fatos reais ou muitas das vezes até fictícias. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção, gente, não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição no final, tá certo? E é isso, um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos. Tchau! Fui!